Então vamos começar a nossa aula. Hoje vamos falar sobre medo, sobre segurança, sobre aquele medo de entregar o bolo para o cliente, sobre aquele medo de fazer o bolo, de pegar as encomendas porque você não sabe ainda, tem dúvida na sua massa, tem dúvida no seu recheio, ou até mesmo tem dúvida na hora de bater um chantilly, na hora de colorir o chantilly, tá bom? E a live de hoje é justamente para isso. Eu sei que 90% das pessoas hoje tem medo, eu falo no meio da confeitaria, tem medo na hora de confeitar o bolo, na hora de oferecer o teu serviço ou o teu trabalho para o teu cliente. Então, o medo, ele paralisa a gente de uma tal forma que, às vezes, a gente não consegue aí fazer um bolo perfeito, a gente não consegue bater um chantilly. Muitas vezes a gente até sabe nas teorias, mas quando a gente vai para campo mesmo, quando a gente vai fazer o nosso bolo, o nosso recheio, a gente paralisa, fica com medo e aquela vozinha na cabeça, olha, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E isso é um dos medos que a gente leva para a vida, tá bom? Então, a live de hoje é justamente para isso, para a gente tirar todos os nossos medos, todas as nossas dúvidas, tá bom? Porque se você pegar todas essas lives aqui que eu já dei no decorrer da semana, no decorrer aí de todos esses tempos aí que eu tô dando live, se você pegar todas essas aulas, você consegue aí montar uma confeitaria, tá bom? Por quê? Porque as massas é testadas e aprovadas, o chantilly também é testado e aprovado, os chantininhos, os recheios. Então tudo isso é muito legal você pegar isso daí e começar a estudar isso daí para perder o medo e a insegurança na hora de você desenvolver o seu trabalho ou até mesmo oferecer o seu serviço para o seu cliente, certo? Por que eu falo isso para vocês? Porque por muito tempo na minha vida eu também tive medo, né? Eu tive medo na hora de confeitar, eu tive medo na hora de fazer uma espatulagem do meu bolo. Eu tive medo na hora de, poxa, pegar uma espátula alisadora e deixar o meu bolo liso, ou deixar até minhas quinas perfeitas. Então, isso dá sim um certo medo, tá? Eu confesso para vocês que tudo isso que você está sentindo hoje já aconteceu comigo, tá? Então, assim, eu superei isso, tá? Superei e, assim, quando você supera é muito legal, por quê? Porque aí você consegue pegar as encomendas, você consegue aí oferecer o seu serviço para o seu cliente. Quando isso acontece, quando você quebra esse medo, isso é muito legal porque você consegue aí bater um chantilly de forma correta, bater um chantilly de forma correta e até mesmo trabalhar na colorização do seu bolo de forma correta aí, sem sombra de dúvida, tá bom? A Mara Rosa está perguntando se ela pode congelar o chantilly depois, depois de batido. Mara Rosa, não. O chantilly ele não foi feito para ser congelado. Por quê? Porque o seu congelador ele tem uma alta temperatura. Você imagina que o seu chantilly você bate ele em 6 graus, feito o bolo, trabalho, o resto que sobrar você coloca aí no seu congelador aí por, não sei, 0 grau. Acho que é mais ou menos isso que o congelador dá. Então ele dá um choque térmico, ele não fica legal. Você até pode trazer ele para fora, quebrar o gelo, bater ele novamente, mas ele vai ficar ainda poroso, ele vai ficar meio que leve. Então ele não vai ficar legal. O ideal é sempre bater o chantilly, ou a quantidade que vocês vão usar, tá? Acabou, bate mais um pouco, acabou, bate mais um pouco. Eu acho que isso é o mais coerente para se fazer do que ficar reaproveitando o chantilly do congelador, tá? A Ceciliane Garcia também, ela ia fazer a mesma pergunta. Se sobrar o chantilly, posso congelar e usar de novo? Olha, se sobrar o chantilly, eu não aconselho congelar. Tem pessoas que congelam? Tem. Só que assim, eu não vou garantir a qualidade do chantilly, ou até mesmo na hora que você vai confeitar o seu bolo. Isso aí eu não vou garantir. Por quê? Porque o chantilly, uma vez que ele é congelado, para você conseguir novamente reverter, trazer ele para a temperatura que ele estava é muito difícil. Você precisa ter um termômetro, você precisa tomar alguns cuidados, que é muito difícil aí você conseguir reverter essa situação. Tá Por bom? experiência própria, ele fica os pedaços. Exatamente. Fica os pedaços e não fica legal, tá? Eu acho que não fica legal. Por mais que você volte ele na batedeira, ele não fica legal. A Marlene Santos está perguntando se pode colocar leite em pó, só leite mais nada. Se ela pode colocar só o leite em pó e mais nada. Pode sim, pode. Assim, o leite em pó, ele é muito legal também. Ele consegue dar uma travadinha aí no seu chantilly. Ele vai dar uma travada porque o leite em pó, o grande intuito do leite em pó é dar uma ressecada no seu chantilly. Então, assim, o leite em pó você vai conseguir, lógico, você vai ter um probleminha a mais na hora de hidratá-lo, mas você pode colocar o leite em pó que você consegue aí tranquilamente fazer aí o seu
a sua decoração ou até mesmo alisar o seu bolo tranquilamente, tá? Eu trouxe aqui alguns itens que representam a confeitaria. Na verdade, eu trouxe alguns itens aqui que representam o medo, né? Que é o medo da maioria das pessoas. Isso aqui é o terror das pessoas. Então eu separei alguns aqui para a gente estar falando um pouco a respeito disso, tá? Separei aqui algumas espátulas alisadoras, separei aqui a famosa bombinha, tá? Isso aqui é um terror da mulherada também, ó. Separei alguns itens para a gente bater um papo a respeito de medo, tá? Medo de segurança na hora de texturizar o seu bolo, na hora de você bater o seu chantilly, ou até mesmo na hora de você utilizar o álcool de cereal, o corante. Eu posso usar o corante antes ou depois da hidratação do meu chantilly. Então tem todas essas regras aqui que eu vou explicar para vocês aqui mais ou menos como é que funciona. Já falei nas aulas anteriores, mas hoje é uma aula mais específica. Não vamos confeitar bolo agora, tá? Vamos falar sobre esses materiais aqui da confeitaria que causa medo e pânico na hora, quando se trata aí de decoração de bolo, certo? Eu separei aqui algumas coisas. Eu separei aqui essa bombinha, tá? Essa bombinha aqui, ela causa muito terror. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe a hora de utilizar essa bombinha, né? Elas não sabem que isso aqui serve para que serve, como utilizar, em que momento utilizar, o exemplo, uma bomba como essa aqui, tá? Essa bomba aqui, se vocês olharem, ela tem vários cartuchos. Quando você compra, ela vem com 4 cartuchos, tá vendo? Então essa bombinha aqui, que momento eu posso estar utilizando essa bombinha na hora do meu bolo? Será que é na hora que meu bolo já está texturizado, na hora que meu bolo já está colorido? Como é que eu utilizo, chefe, essa bomba aqui? Pois bem, vamos falar um pouco sobre ela. Essa bomba aqui é uma bomba que você vai utilizar ela tanto com o álcool de cereal quanto com o glitter, apenas o glitter. Eu trouxe aqui esse glitter aqui e esse corante aqui verde, tá? Como é que eu utilizo isso aqui, o corante? Só lembrando para vocês que o corante é totalmente diferente do glitter, tá? O glitter é esse aqui, ele não vai álcool de cereal, tá bom? Essa é uma das dúvidas que a maioria das meninas tem. Esse glitter, ele não vai álcool de cereal, ele é simplesmente para você colocar na bombinha, girar e aplicar no seu bolo. Já o pó, ele é sim para utilizar com o álcool de cereal. Mas em que momento eu utilizo isso? Como eu utilizo isso no meu bolo? Você vai utilizar com essa composição aqui, ó, com o álcool de cereal. Essa é a combinação, tá? Se você for utilizar o glitter, você não utiliza álcool de cereal, porque o glitter vai grudar na sua bombinha, ele não vai desenvolver legal, tá bom? Então, esse é a grande dúvida da maioria das pessoas. Pó com álcool de cereal, glitter sem álcool de cereal, tá? E aí você vai montar o seu bolo. Vamos supor que isso aqui é seu bolo. Você fez o seu bolo, espatulou todo o seu bolo, passou o chantilly, bonitinho, texturizou ele com a espátula de textura, ó, texturizou ele. Você coloriu, por exemplo, eu quero ele de azul, por exemplo. Passei azul em todo o meu bolo, tá? Colori, texturizei, deixei lisinho, bonitinho. Aí sim, eu venho com o álcool de cereal e a bombinha e aplico sobre o meu bolo, fazendo esses movimentos aqui, ó. Movimento para lá e para cá, tá vendo? Detalhe muito importante, nunca utilize a bomba diretamente no seu bolo, tá? Já falei isso nas aulas anteriores. Sempre trabalha com esse movimento. Por quê? Toda vez que você pega ele e aplica direto no seu bolo aqui, ele vai ficar mancha, tá? Então é como se você estivesse pintando com aerógrafo mesmo, sabe? Aqueles aerógrafos que pinta a casa. Aqui, ó. Esse movimento, tá? Movimento vai e vem. Esse é o movimento. No glitter, você só vai tirar esse canudinho aqui. Você vai tirar o canudo e vai utilizar só a bombinha virado de cabeça para baixo e fazendo também esse movimento, tá? E o legal também é você deixar ele bem juntinho assim, ó, bem juntinho do seu bolo e forrar a sua mesa, deixar a sua mesa o mais limpa possível para quando os glitters cair em cima da mesa, você reaproveitá-lo ele novamente. Certo, galera? Até aí tudo bem? Tudo certo com o brilho e o álcool de cereal?
Outra dúvida que a maioria das pessoas tem e outro medo terrível que as pessoas têm. Como utilizar o meu corante? Isso aqui parece ser clichê, parece que isso aqui você vê em várias outras lives, mas o corante ele tem uma função muito importante no seu chantilly. Por quê? O medo é, será que eu posso bater o meu corante junto com o meu chantilly? Ou eu texturizo o meu corante antes do chantilly, tiro o chantilly da batedeira e texturizo ele na mão? Eu aconselho sempre você trabalhar ele na mão. Como assim? Você bateu o seu chantilly, você vem aqui com o seu corante e trabalha ele na mão. Aí, trabalhando ele na mão, você vai ver coloração, você vai ver aí se está na cor que você quer, na cor ideal. Então, tudo isso ele interfere na hora de você colorir o seu corante, o seu chantilly. A Silvana Santos disse que não entendeu sobre o glitter. Não entendeu? Então, vamos explicar novamente. Aí ele nos quer que você fale como é o nome dessa bomba aí. Ó, primeiro vamos falar novamente, tá? Para que fique bem claro. Isso é legal quando vocês não entendem, pedir para mim repetir novamente. O glitter, ele não vai álcool de cereal, tá? O glitter ele não vai de maneira nenhuma álcool de cereal. O pó, sim, vai álcool de cereal, tá bom? Então tem duas grandes diferenças do glitter e do pó. O glitter não vai álcool de cereal e o pó vai álcool de cereal, tá bom? E o nome dessa bombinha aqui, olha, eu conheço muito, não tem um nome específico para ela, tá? Mas se você for em casa de festa, em qualquer casa de festa, você consegue aí, você só vai pedir a bombinha para confeitar, que você consegue tranquilamente, tá? Outra coisa muito importante na hora do medo, na hora que você vai confeitar aquele bolo e tem aquele medo. Olha só, a famosa espátula de textura. O que é a famosa espátula de textura? O que essa espátula de textura ela representa? Toda vez que você for trabalhar com o seu bolo, o que você vai fazer? Você passou o chantilly no seu bolo, fez todas as técnicas aí que você faz no seu bolo. E agora o que é que você faz? Você vem trabalhando com essa espátula aqui, ó, a espátula alisadora, tá? Eu sei que muitas pessoas têm uma grande dificuldade na hora de trabalhar com espátulas alisadoras. A maioria das pessoas tem dificuldade na hora de trabalhar com a espátula alisadora. E é por isso que eu trouxe ela aqui para a gente trabalhar e falar a respeito dela. Tá bom? Essa espátula alisadora é uma espátula que é para ser usado ela assim, ó. Nunca utilize a espátula alisadora. Falei isso na aula passada e vou reprisar novamente, porque lá no Telegram eu tenho muita dúvida a respeito disso, tá? As pessoas falam, chefe, o meu bolo ele fica em formato de funil, o meu bolo ele não fica retinho, o meu bolo, toda vez que eu passo a espátula de textura nele, ele começa a ficar tipo um funil, e não é legal. A espátula de textura ele serve para isso aqui, ó. Abrir os dedos, 4 dedos na lateral e você vem trabalhando o seu bolo rente, ó. Se vocês olharem aqui, é mais ou menos isso, tá? Você vem trabalhando ele. Só lembrando para vocês que a espátula de textura não é para tirar chantilly, tá? A espátula de textura é exatamente para você alisar o seu bolo, tá bom? E quando se fala de medo, o medo ele paralisa sim, paralisa as pessoas. E inclusive aconteceu um fato na minha vida que eu nunca vou esquecer, é que eu trabalhava em uma padaria logo no meu começo aí de minha caminhada de confeiteiro, né? Eu trabalhava em uma padaria, eu era ajudante de confeitaria, eu era um ajudante já prático, já sabia bater um chantilly, já sabia fazer uma massa de bolo, já sabia aí fazer alguns tipos de alisamento, bem pouco, mas já sabia. E chegou um determinado dia que o confeiteiro da casa faltou, né? Por algum problema de saúde, ele não veio trabalhar. E aí o gerente falou para mim, chefe, Sandro, você precisa fazer uns bolos aí, porque sexta-feira, gente, para vocês que moram aqui em São Paulo, vocês devem saber. Sexta-feira é o dia de correria, o dia que mais trabalha em uma padaria. Justamente uma sexta-feira, o confeiteiro lá faltou e eu tive que botar a mão na massa. E aí, o meu gerente falou, Sandro, você precisa aí fazer uns bolos, porque a casa está sem bolo e a gente precisa de alguns bolos na loja.
E aí quando ele falou aquilo para mim, eu comecei a suar, comecei a tremer, comecei a falar, meu Deus do céu, e agora? Será que eu consigo fazer bolo? Aí sabe aquela vozinha que vem na cabeça da gente, quando na hora que a gente pega uma encomenda, alguma coisa do tipo? Ah, olha, você não consegue, você não vai dar certo, você não, ó, não é legal, você não vai dar conta, você não vai conseguir. E aquilo foi começando a tomar conta de mim, né? Falei, meu Deus, e agora? Respirei e falei, não, eu aprendi a bater o chantilly de forma correta eu já aprendi a fazer a massa de bolo, já aprendi a fazer alguns tipos de decoração. Eu comecei a treinar isso dentro de mim. E aí comecei a falar, não, eu consigo sim, eu vou conseguir fazer aí uma decoração, eu vou conseguir fazer uns bolos decorados. E aí eu comecei a me alimentar de pensamentos positivos, de pensamentos legais e falei, tá bom, eu vou começar a fazer. E aí eu comecei a colocar em prática, a visualizar aqui na minha mente as coisas que o Josué, que era o confeiteiro da época, fazia. E aí é assim que ele faz, ele pega uma massa, corta. E aí eu comecei a fazer os passos que ele estava fazendo. E aí fiz um bolo, né? Como eu já sabia as técnicas de chantilly, como se batia o chantilly, já conhecia um pouco sobre corante e como trabalhar com a espátula, então para mim é que foi fácil. Foi muito difícil, eu confesso para vocês que foi difícil. Mas no final do dia eu já tinha feito 20 bolos confeitados, que os bolos confeitados aqui é pequeno, é de 1,2 kg. Então assim, se eu ficasse ali pensando no medo, se eu ficasse ali pensando, meu Deus do céu, e agora? Como é que será que eu consigo? Ah, eu não vou fazer porque eu não consigo. Ah, eu não vou conseguir fazer esses bolos porque são muito difíceis. E eu tenho certeza que é exatamente isso que acontece com você na hora de fechar uma encomenda com seu cliente, ou até mesmo na hora aí de fazer um bolo confeitado aí para apresentar o trabalho de vocês para o cliente de vocês. O medo, ele paralisa de fato a gente, tá? Então, assim, já chegou encomendas aqui para mim, é só para fechar aqui, já chegou encomendas aqui para mim que eu falava, meu Deus do céu, será que eu consigo fazer esse bolo? Só que eu não posso dar ouvido à voz do medo. Se você dá ouvido à voz do medo, você nunca que vai conseguir fazer de fato um bolo confeitado legal. Você nunca vai conseguir de fato aí montar a sua confeitaria que você tanto sonha. Você nunca vai conseguir de fato trabalhar com o chantilly da forma que você trabalha. Porque o que acontece? Você, por exemplo, vai bater um chantilly. E aí você já vai bater um chantilly com medo, por exemplo. Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo de bater o chantilly. E aí você já começa a bater o chantilly naquele medo. E aí toda hora olhando, abrindo a batedeira, falando, ixi, meu chantilly não vai ficar legal, não vai ficar bom. Você está colocando energias negativas no seu chantilly e, consequentemente, não vai ficar legal. O legal é, você fechou a encomenda, o teu cliente fez uma encomenda contigo, tá, beleza. Aí fechou a encomenda, bonito. Você, dentro de você, se você tem as técnicas básicas de como bater um chantilly, de como fazer uma massa corretamente, de como fazer um recheio e de como trabalhar com corante, gente, o resto vocês conseguem fazer o que vocês quiserem. A aula passada eu falei das regras básicas da confeitaria de uma decoração. E principalmente as regras básicas para você fazer uma boa decoração, fazer uma boa aí, texturização, trabalhar com bombinha, é você entender o seu chantilly, entender o seu corante, entender como se trabalha com álcool de cereal, como trabalhar com a espátula. A partir do momento que você entender isso, a partir do momento que você ter na sua mente que você entende isso, olha, eu sei passar uma espátula, eu sei já bater um chantilly, eu sei já texturizar o meu chantilly, então eu vou conseguir de fato aí fazer aí uma decoração, coloca na sua cabeça e vai para cima que eu tenho certeza que vai dar certo. Não deixe que o medo, que as dúvidas, que as incertezas paralise você, tá bom? Porque isso é muito, assim, quando o medo e a insegurança te paralisa, você de fato para aí e não consegue fazer nada. Marcelo Pereira está perguntando qual a proporção para misturar o pó com álcool. Ô Marcelo, já vem aqui na bombinha, ó. Já vem na bombinha aqui especificando, ó. Se você olhar na sua bomba aqui, tem aqui 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Aqui é a proporção das ml, tá? 40, vem até 40 ml. O que é que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, pó, tá vendo? Aqui de pó e aqui de álcool. Já tem as medidas corretas, acho que não vai dar para... Tem maior? Então, tem maior. Só que aqui a gente trabalha até 35, a gente consegue trabalhar. Só que possivelmente, como é um bolo de 3 andares... Depende do forno, do tamanho do forno. Isso, depende do tamanho do seu forno, depende... Porque o nosso forno, ele é até uma forma dessa aqui, ó, 30 centímetros. Vai
os 40 centímetros. 30 centímetros até os 40 centímetros eu consigo colocar no meu forno, nesse fornozinho normal que a gente tem em casa. Mais que isso, eu acho meio complicado só em um forno industrializado. Certo? Mais alguma pergunta? Mas se um bolo desse aí, ó, dá para fazer para 50 pessoas, que é até 5 quilos. Esse bolo aqui até para 50 Não, pessoas? é de 35. 35? É. Aqui minha esposa me atualizou aqui, ó. Um desse aqui dá até para 50 pessoas. Esse aqui é 35 até para 50 pessoas. Considerando aí que cada pessoa come aí 100 gramas, né? 100 gramas cada um. Eu acho que dá para fazer uma conta aqui rapidinho. Seria 3 formas número 35. Isso, 3 formas do número 35. Mas como é de andar, aí a outra precisa ser maior de baixo, entendeu? Então, tem toda essa... E aqui eu trouxe também, galera, ó, bicos, tá? Para você que tem medo, que está começando agora, para você que tem insegurança, o bico 1M é um bico, assim, fundamental para você que está começando agora, tá? Estou começando agora, chefe. Me indica um bico para me trabalhar. 1M. Esse aqui é um bico que você consegue treinar, você consegue treinar a sua coordenação motora, você consegue aí treinar a forma que você vai executar o seu trabalho nas laterais, e aí depois você vai aumentando gradativamente aí a sua forma de confeitar o seu bolo. A Rosa está fazendo uma pergunta bem interessante. Qual a medida do corante em gel? Ela tem medo de amargar e não chegar num tom que ela quer. Exatamente, minha querida. Os únicos corantes que amarga, não é que amarga, fica aquele gostinho de remédio, tá? Amargar, essa não é a palavra correta. Fica aquele gostinho de remédio. É 2 corantes, que é o vermelho e o preto. Esses dois aqui, você precisa tomar cuidado com eles, porque eles amargam de fato. O que eu aconselho na hora de você trabalhar com isso daqui? Eu aconselho você, sempre que você tiver medo de trabalhar com corante, com esse corante em gel, você sempre usa a bombinha. Tá vendo a bomba? Então você utiliza. Hoje em dia já tem os corantes, os glitters e os pós preto. Você vem aqui no seu bolo, por exemplo, eu quero fazer um bolo do Flamengo. Tem aquelas partes vermelhas e preta. Então você trabalha com isso aqui, tá? Com a bombinha. Tinge primeiro. Isso, tinge primeiro ele de vermelho, passa um vermelhozinho bacana, passa um pretozinho bacana. E aqui você pode vir com a sua bomba aqui com o pó vermelho, com álcool de cereal, e você pode tingir ele. Respondendo a pergunta dela, não existe uma quantidade exata de corante. Não existe uma quantidade exata de corante. Por quê? Porque o corante vai da tonalidade que você deseja, tá? Por exemplo, eu quero um amarelo mais gema, um amarelo mais forte. Então você vai colocar um pouco mais de amarelo. Eu quero aquele amarelo lá do McDonald's, sabe aquele amarelo, o amarelo damasco? Então você vai colocar uma quantidade elevada de amarelo e aí você vai comparando as cores. Aí sim você consegue de fato aí chegar na tonalidade que você quer. E a Thalita está perguntando como ela sabe se o chantilly está precisando hidratar com leite condensado. Temos que colocar mesmo assim o leite condensado ou pode usar só leite? Não, olha. Tem muita gente que ainda fica na dúvida. Isso, tem muita gente que fica na dúvida. Ó, você pode hidratar com o leite condensado, é legal. Você pode hidratar com água, a água gelada. Você pode hidratar com o próprio chantilly, tá? E você pode hidratar também com o creme de leite. Já falei creme de leite? Não, né? Você pode hidratar também com creme de leite. O leite é legal hidratar? Você consegue fazer uma hidratação? Consegue. Só que eu falei na aula passada que o leite, a probabilidade dele estragar na hora de você armazenar o seu bolo é muito grande. Por quê? Porque o leite ele tem um conservante. E esse conservante, na hora que você aplica no seu chantilly e leva para a mesa do teu cliente, vamos fazer uma suposição. Você faz um bolo na sua casa, o bolo é para as 4 horas da tarde, por exemplo. Você começa a trabalhar esse bolo meio-dia ou 1 hora da tarde, né? Você bate seu chantilly, hidrata ele e começa a trabalhar. Você entrega esse bolo 4 horas da tarde. Olha só o tempo que já ficou fora da geladeira. E esse cliente, ele vai cortar esse bolo no mínimo lá 4, 5, 6, 7 horas da noite, tá? Que rola tudo as festas e tal, e o bolo é sempre por último. Olha só, esse bolo ele está exposto a uma temperatura elevada fora da geladeira, tá? E aí cortou o bolo, os pedacinhos,
tá? Deu bolo e aí sobra aquele pedacinho de bolo para comer no dia seguinte, daqui a 2 dias. Aí você imagina o quanto de tempo que esse bolo com chantilly hidratado com leite fica fora da geladeira. A probabilidade de estragar é muito grande. Então eu não aconselho muito trabalhar o leite. Ou seja, pelo que eu entendi na pergunta dela, como a gente sabe se precisa hidratar o chantilly com leite condensado? Ou seja, não existe uma regra que tem que ser com leite condensado, Não existe uma regra. Não existe regra. Como é que ela vai saber se ela precisa hidratar mesmo assim? É simples. Quando você bater o seu chantilly, eu sempre indico para as pessoas bater o chantilly para que ele fique um pouco duro. Isso, quando você vê o buraquinho no meio, você desliga a sua batedeira. Se você conseguir bater na sua batedeira em formato de Danone para você conseguir aí alisar o seu bolo, tá ótimo. Só que a maioria das pessoas não consegue. Por isso que eu indico bater bastante e você vir trabalhando ele com o leite condensado ou com água ou com o próprio chantilly. Eu aconselho muito você não bater seu chantilly todo, deixar um pouco na caixa e hidratando com o próprio chantilly, que você vai conseguir uma textura muito legal, tá bom? A Raquel Cristiane está perguntando como fazer para o corante não amargar. Vou repetir novamente. O corante, ele não amarga. Ele fica aquele gostinho de remédio e tal. E os únicos corantes que dá esse gostinho de remédio é esses 2 corantes aqui, ó. Tanto o preto quanto o vermelho. Esses 2 aqui, ele dá um gostinho a mais. Por quê? Porque esse aqui você precisa, o vermelho, por exemplo, você precisa colocar bastante corante. Você precisa colocar bastante corante para ele chegar à tonalização legal. E o preto também, tá? É por isso que eu gosto muito de trabalhar com bombinha. Com essa bombinha aqui, com álcool de cereal. E você consegue fazer um trabalho bacana, tá bom? Então, muito cuidado com esses 2, vermelho e preto, tá? E os 2 corantes aí que é mais propício a amargar. Agora os outros não, tipo o verde eles não amarga muito. Esse daqui, o laranja, também não amarga. O azul não amarga, porque são cores mais fortes e você consegue chegar na tonalidade aí tranquilamente. Mais pergunta? A Jane Messi está perguntando se existe um tempo específico para bater o chantilly ou chantininho. Existe sim. Olha só, eu sempre aconselho você bater o seu chantilly meia hora antes de usar, tá? Bateu meia hora antes... Mas existe um tempo para bater? Então, o tempo vai muito da sua batedeira. Por exemplo, a minha batedeira planetária, eu sei que eu consigo bater ele entre 7 a 10 minutos, tá? Na velocidade aqui que eu tenho, a minha batedeira é até a velocidade 5. Só que existe vários outros tipos de batedeira com mais velocidade. A minha é até 5, 7 a 8 minutos. 7 a 10 minutos. Tem as outras batedeiras que tem até a velocidade 8, que você consegue bater em 4 minutos. E assim sucessivamente. Então não tem um tempo específico para bater o seu chantilly assim, o tempo determinado. Só que você precisa ficar olhando o seu chantilly para ver se está bom, para ver se está do ponto que você quer. E aí você precisa entender o seu chantilly. A partir do momento que você entende o seu chantilly, pronto, você não perde mais a... Eu sei que algumas pessoas estão com dúvida da live de terça-feira. Estão fazendo perguntas relativas à live de terça-feira. Perguntando quais são as marcas que você usa de chantilly. Você já tinha falado que não. Chantilly, gente, é porque muitas vezes as pessoas novas que estão entrando. É muito legal essas perguntas. Chantilly, eu não indico marca, por quê? Porque o chantilly, eu não posso falar para você, gente, usa o Ulala Gold, porque esse Ulala Gold é o melhor que tem, você consegue fazer Y, X e Z. Tá? E aí muitas das vezes onde você mora não tem esse Ulala Gold. E aí muitas das vezes você perde cliente, perde venda. Você não consegue aí fechar encomendas justamente porque você não tem o Ulala Gold, porque o chefe Sandro Silva falou que o Ulala Gold é melhor. Tá? A Thalita está perguntando se no seu canal tem algum recheio de morango usando refresco. Não, ainda não. Não tem. De morango não. O que eu tenho é um creme belga que você pode utilizar aí frutas frescas, tá? Ou aquele recheio que você pode fazer vários... Exatamente. Ou também tem um recheio chamado lá recheio coringa. O que é um recheio coringa? É um recheio com apenas 2 ingredientes que você pode texturizar e saborizar ele do jeito que você quiser e fica muito bom. Ou seja, até mesmo com suco de morango vira um recheio. Exatamente. Até mesmo com suco de morango ele vira o recheio que você quer. Se você quiser, assim, morango, maracujá, limão. Então você consegue fazer esse recheio coringa. Vou deixar o link aí embaixo da descrição dessa live aí. Você
dá uma olhadinha. A Silvana Tá? Santos está perguntando qual o melhor corante para usar. E que o chantilly, eu uso o mix, o Amélia Mix. E o chantilly dela sempre racha. O que fazer para atingir o chantilly? Exatamente. Quem perguntou? A Silvana Santos está falando que o chantilly dela sempre racha. Tá. E por que Calma. ela quer entender? O chantilly sempre racha. Um dos maiores fatores do chantilly rachar é a forma que você hidrata ele. Isso aí eu já falei várias vezes e bato na mesma tecla. O bolo, ele não é para rachar. Mas por que racha, chefe? Porque você está hidratando ele de uma forma errada, tá? Então, assim, hidrate ele da forma que você tem que hidratar. Por quê? O que acontece? As pessoas pegam o bolo, por exemplo, tá? O bolo o chantilly para texturizar o bolo é um e para fazer uma pré-camada é outra, tá? Como assim, chefe? Você vai pegar um chantilly duro aqui, você vai fazer uma pré-camada no seu bolo. Fez a pré-camada no seu bolo? Ótimo. Aí agora você tira o chantilly para texturizar. E aí você consegue aí trabalhar com ele, deixar ele bem molinho, bem molhadinho, bem hidratado. E aí quando você passar no seu bolo, ele não vai rachar porque ele está bem hidratado, tá? Então primeiro sempre faça uma pré-camada no seu bolo com chantilly duro. Pegou aqui uma pré-camada com chantilly duro e depois você vem, tira da batedeira, texturiza ele, tá? Vai texturizando ele com água ou leite condensado, ou até mesmo o próprio chantilly, vai texturizando ele, deixando aí na textura que você quer. Depois com a manga descartável, você aplica todo no seu bolo e você vem trabalhando com a espátula e você vai ver que seu chantilly nunca vai rachar. Ela também está perguntando... Gente, pode mandar pergunta, tá? Qual é a melhor marca do corante? Exatamente. Outra coisa, marca de corante. Melhor marca de corante. Qual que é a melhor marca de corante? Não existe a melhor marca de corante. Eu aqui, por exemplo, eu uso todos os tipos de corante aqui que eu quiser, eu uso, tá? Aqui eu tenho um corante da Sugar Art, eu tenho um corante aqui da Fab, eu tenho um corante da Iceberg, eu tenho um corante da Mix, tá? Então, assim, não tem um corante específico, uma marca de corante específica, tá bom? Então, você pode estar utilizando todos os corantes que vai dar o mesmo resultado. A Vilane Maria está perguntando como faz para atingir um chantilly na cor correta e certa. Exatamente. Como se faz para atingir o chantilly na cor correta? É sempre legal você nunca bater o seu chantilly o seu corante junto com o chantilly, tá? Não vou bater junto com o chantilly. Vou tirar da batedeira, colocar no meu bowl e vou mexer e vou colocar o corante e vou mexendo. Eu sempre comparo, um exemplo. A pessoa me pede um bolo e me manda uma foto de um bolo. Eu sempre vou lá na internet e pesquiso a cor do bolo. A cor, por exemplo, é amarela? Tá bom. Mas que amarelo é? Tem o amarelo damasco, tem o amarelo gema, né? E aí eu preciso entender o que acontece. Esses dias a pessoa me pediu um bolo do McDonald's, né? Só que o McDonald's ele tem um amarelo totalmente diferente do amarelo gema. Eu falei, não, caramba, que amarelo é esse? E aí eu fui lá na internet perguntar e pesquisar qual que é a cor do arco-íris do McDonald's, por exemplo. Aí o Google falou para mim, ó, é o amarelo damasco. Aí o amarelo damasco. E fui lá na casa de festa e comprei o corante amarelo damasco. Então é sempre legal você entender isso daí, tá? Isso aí sim você vai conseguir tingir o seu bolo da cor normal, da cor que você precisa, tá? Eu vou fazer algumas perguntas que são algumas dúvidas, são 3, e aí você vai responder uma em seguida da outra. Tá. O Jorge, ele tá falando, boa noite, Sandro. Boa noite, Jorge. Como a gente Jorge. sabe a quantidade de fatia de um bolo? De fatia? Sim. A quantidade de fatia de um bolo? De um bolo. Agora ele me pegou. Não pegou não. Exemplo, se você faz uma forma número 30, se for bolo cozido, dá até 5 kg, 35. Então o bolo de 5 kg vai dar naturalmente 50 fatias, a 100 gramas. 100 gramas cada um, exatamente. Repete novamente essa pergunta e você respondeu a pergunta. Como a gente sabe a quantidade de fatia de um bolo? De um bolo de 1 quilo, por exemplo. Tá, vamos começar com um bolo de 1 quilo. Um bolo de 1 quilo, ele dá 15 a 16 fatias. Vamos considerar aí 100 gramas cada fatia. Ele vai dar aí 15 a 16 fatias, tá? Um bolo de 1 quilo. De 2 quilos, ele vai dar
30 fatias. Tá? Um bolo de 2 quilos ele vai dar 30 fatias. E assim sucessivamente. Tá? Então a base correta é, por exemplo, eu tenho isso aqui, eu tenho essa forma 15 por 10 que ela me rende 15 fatias. Essa forma aqui ela me rende 15 fatias. Essa aqui é de 15 por 10, 15 fatias. E aí eu tenho essa aqui de 20, que ela vai me render 30, que ela vai me render, a outra deve estar lá em cima. E a de 2 quilos vai me render 30 fatias. E assim sucessivamente, tá bom? Aí você vai fazendo a conta de acordo aí mas sempre parte do princípio que um bolo com a forma de 15 por 10, ela dá de 15 a 16 fatias, considerando aí 100 gramas cada um, certo? E também lá no canal, lá, é sobre as formas e quantas fatias. Exatamente, tem um vídeo também que eu falo, tem uma live que eu falo a respeito disso daí também, de fatia, de tamanho de formas, etc e tal. A Thalita está perguntando se para bolo de chantilly, qual recheio ela tem que usar? Tem que ser recheio firme, tipo de prestígio? Isso, depende, varia muito o recheio. Por exemplo, tem pessoas que gostam do bolo, por exemplo, floresta negra de cereja, floresta negra de morango. Tem pessoas que gostam bastante. E o que é que eu quero? E o floresta negra, pelo menos aqui onde eu moro, é chantilly com morango ou chantilly com cereja. Então eu deixo o chantilly um pouco mais duro, pego o morango, pico e jogo dentro, ou a cereja, cubro, raspinho de chocolate e foi. Então esses bolos aí, os mais tradicionais, é com chantilly. E existe também os bolos dos mousses. Tem o mousse de chocolate, o mousse de chocolate branco, e aí o sonho de valsa, que aí é um mousse gelado. Você faz ele, monta e coloca na sua geladeira para trabalhar no dia seguinte. E existe também os mousses cozidos, que é o de leite condensado, que é o de creme de leite, e aí você mexe lá e coloca no seu bolo e põe para gelar. A Lina Bento tá falando, boa noite, pessoal. Sou da Angola, Luanda. Sempre que eu tenho uma encomenda de bolo com chantilly, fico com muito medo de chego até desistir de fazer a encomenda. E como é o nome dela? É a Lina Bento. Lina Bento? Então, como eu falei desde o início dessa live, se você sabe bater o seu chantilly de forma correta, se você sabe, tem certeza que a sua massa está gostosa, se o seu recheio está bem trabalhado, se você sabe de fato aí trabalhar com espátula de textura, você consegue fazer qualquer bolo que você quiser. O que paralisa a gente é o medo. Tá? Então não tenha medo, se você sabe que aqui todas as terças e quintas eu falo a respeito disso, a respeito de como bater o chantilly de forma ideal, de como trabalhar com massas e recheio, de como fazer massas e recheios estruturados, de como trabalhar com espátula de textura, de como texturizar o seu chantilly ou o seu bolo, de como hidratar o seu chantilly. Então tudo isso eu falo nas lives que eu dou. A minha intenção aqui é sempre essa, é falar sobre esses temas aqui que eu abordei agora. Então assim, não tenha medo das encomendas, não tenha medo quando chegar aquele bolo, porque se você sabe os princípios básicos do batimento do chantilly, do recheio com a massa bem estruturada, do recheio perfeito, você não precisa ter medo, vai para cima e sucesso. E a Silvana Souza está perguntando como ela deve guardar o restante do chantilly sem estar batido. Olha, o meu chantilly, por exemplo, eu bato o meu chantilly aqui, eu faço uma live hoje, por exemplo, na quarta-feira, na quinta-feira, e vou fazer outra terça-feira que vem. Então fica quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Então fica 6 dias na geladeira tranquilamente. O que acontece? É bom sempre você tirar o ar do chantilly da caixa, tirar todo o ar, deixar ele bem rentinho da caixa. E é bom você amarrar ele com alguma coisa, ou não sei, ou passar um plástico filme nele. Sabe esses plásticos filme aqui, ó? Passa nele e coloca na geladeira, que ele o meu dura até 6 dias na geladeira tranquilamente. Depois eu bato e eu consigo fazer um trabalho tranquilo. A Lina Bento, a mesma que falou sobre o bolo lá, ela está falando que ela não consegue hidratar o chantilly. O que ela faz? Olha, tem que aprender a hidratar o chantilly, porque não tem segredo, gente. O chantilly, depois de batido aqui, depois que você bateu o chantilly, lógico, o chantilly precisa estar armazenado da forma correta. Uma vez que você bateu o seu chantilly aqui, não tem nenhum problema. Transfere ele para um bowl e você vai aí colocando leite condensado, ou até mesmo um chantilly, e vai texturizando ele da forma que você quer. Então não tem segredo, gente. De verdade, não tem segredo bater um chantilly. Eu sei que vocês conseguem. Mais pergunta aí?
Vamos aproveitar, para você que já está assistindo esse vídeo, ó, já curte aí, compartilha, tá bom? Marca as pessoas que você acha que deve estar assistindo, que precisa assistir essa live aí, que precisa de um encorajamento. Marque as pessoas, tá bom? E aperte o sininho para receber as notificações de todas as lives que a gente vier dar aqui no decorrer da semana, tá bom? A Joelma Barreto está falando que o chantilly dela falta brilho. Por que será, hein? Falta brilho? Exatamente. O que acontece? Um chantilly sem brilho é a falta de hidratação, tá? Porque você pode olhar, toda vez que você coloca o seu chantilly aqui, você bate, ele cria um buraco no meio, ele fica áspero, ele fica com a cor meio que ofuscada. Quando você devolve, coloca um pouco de chantilly e vai trabalhando ele vai de fato pegando aquele brilho, pegando aquela textura, ficando vivo novamente. Então assim, primeiro você bate ele bastante aqui, depois você vem trabalhando com ele, tá? Só lembrando muito bem que vocês precisam se identificar também com o chantilly, tá? Ah, chefe, eu preciso fazer teste? A princípio sim, você precisa fazer teste no chantilly, tá? Usa um chantilly, o exemplo, o Lala hoje, depois você usa outro. Aí, se você falar, não, achei o meu chantilly perfeito, pronto, é esse que eu vou trabalhar. Então, acabou. Então, você precisa fazer teste. Para mim chegar no chantilly que eu trabalho hoje, eu fiz vários testes. Fiz bastante teste de chantilly e já achei, me identifiquei com o chantilly e hoje eu só trabalho com ele. A Maria Soares, ela está perguntando qual a quantidade de chantilly para um bolo de forma de aro 15 e 15 centímetros de altura. Exatamente, é mais ou menos essa forma que tem aqui. É em torno de 500 gramas, tá? 500 gramas ou 500 ml aí, para quem vai pesar e para quem vai medir. Um chantilly inteiro dá para fazer dois Dá para fazer 2 bolos desses, tá? Então, para esse bolo aí que você falou, meio chantilly dá suficiente, porque ele rende, né? Ele dobra o valor, o volume. Maria Rosineide. Chefe Santo, Deus abençoe grandiosamente. Oh, muito obrigado. Iraci Bispo, qual o melhor jeito de cortar um bolo alto? Eu não vou falar o jeito, porque existe vários jeitos, né? De cortar o bolo alto. Tem muitas pessoas que corta primeiro no meio para depois fatiar se for redondo, né? Tem muitas. Mas a melhor forma de cortar, pelo que a gente sabe mesmo, é cortar ele em uma fatia grande e cortar. Exatamente. Existem várias formas. Cada um tem uma forma de cortar. A maioria das pessoas corta no meio com a faca grande e vem cortando os pedaços. A outra corta os pedaços, um exemplo aqui, ó. A maioria das pessoas corta aqui, ó. Corta aqui até embaixo, puf, cortou aqui, aí vem cortando os pedaços assim, e tem outras que corta aqui no meio e vem cortando os outros pedacinhos. Então é uma forma peculiar, cada um tem o seu e você consegue aí se adaptar da forma que você achar melhor, tá bom? E para você que está entrando agora também, deixa eu dar um recadinho muito especial para você que está entrando agora. Vai acontecer a Semana do Liso Perfeito. O que é a Semana do Liso Perfeito? A Semana do Liso Perfeito é uma semana onde eu vou desvendar todo o mistério da confeitaria, onde eu vou abrir aí a confeitaria e vou mostrar para vocês técnicas infalíveis aí de como você alisar o seu bolo de forma espetacular, de como você fazer um liso perfeito. Sabe essas dúvidas que vocês têm a respeito de chantilly, ficar poroso, tá rachando, o chantilly não fica legal. Essa semana do liso perfeito eu reservei para isso, para ensinar você de fato a aprender a bater o chantilly de forma correta e consequentemente fazer um liso perfeito e também você atender o seu cliente de uma forma aí tranquila, você conseguir dar o bolo para seu cliente e deitar na sua cama aí com aquela sensação de dever e de missão cumprida, tá bom? O link vai estar aqui na descrição, tá, dessa live, vai estar embaixo. Já aproveita agora e já se inscreva, porque provavelmente, quando chegar na semana não vai ter mais vaga. Então, se eu fosse você, eu já clicava aí e já me inscrevia. Faça suas inscrições. E lá também tem o grupo do Telegram. Para você que não faz parte do grupo do Telegram, lá dentro dessa inscrição vai ter lá o link para você ir para o grupo do Telegram. E para você que está agora também, que já entrou, fique de olho no e-mail de vocês, que tudo relacionado à Semana do Liso Perfeito vai diretamente para o e-mail de vocês. Então fique ligadinho aí no e-mail de vocês, que a gente vai mandar tudo para lá, tá? Para vocês não ficar de fora aí dos eventos que vai acontecer aí, tá bom? Certo? Tem mais dúvida aí? O Jorge falou, obrigado. Vocês são 10. Tirou uma dúvida que tinha tempo. Ah, isso aí. Sempre. Sou de Iambupe, Bahia. Iambupe, Bahia. Conheço Iambupe. A Thaísa está perguntando
como fazer uma massa alta, o trigo tem que ter fermento ou devemos colocar fermento em pó? Exatamente. Isso é uma dúvida também que a maioria das pessoas tem, sabia? Se a farinha de trigo tem que ter fermento. Essa é uma dúvida que Durante muito tempo eu tinha essa a maioria das dúvida. pessoas tem. Gente, ó, o fermento da farinha não é proporcional ao fermento do bolo, a fermentação do bolo. O ideal é sempre comprar fermento ou comprar farinha sem fermento, tá bom? Compra a farinha sem fermento e coloca o fermento depois, tá bom? Porque, por exemplo, a farinha tem fermento, mas quanto tempo essa farinha tá lá na prateleira do supermercado, ó? Já ficou fraco, já perdeu a qualidade, já não está muito legal. Então, é sempre bom. Por isso que a gente, confeiteiro, descolou essa fórmula de bater o bolo, adicionando o fermento depois, tá? Então, compra a farinha sem fermento, bate o bolo, sempre o fermento por último, mexendo de baixo para cima, e aí você consegue açaí, você vai ver que você consegue aí ter um resultado espetacular, certo? Mais alguma dúvida? Tem sim, bastante dúvida aqui. Então, deixa eu ver. A Ana Bento está perguntando o que você acha do chantininho. Chantininho, fantástico. Para mim, assim, é uma divisão de águas, assim. Eu aprendi a trabalhar com chantininho e para mim é uma das melhores coisas que eu aprendi a trabalhar foi com chantininho, aquele lá que eu explico para vocês, que é o chantininho do glacê real com leite em pó. É o chantininho que eu vendo meus bolos aqui, que eu atendo os meus clientes, que eu faço consultoria, que eu faço em qualquer outro lugar, que eu indico para vocês. E sem contar o sabor, a textura, é mais gostoso para trabalhar. Você vai ver que você consegue potencializar. Inclusive, eu vou falar sobre o chantininho na semana do liso perfeito, tá? Deixei um suspense aqui, um spoiler. E ele é muito gostoso. Você vai ver, quando você aprender a trabalhar com o chantininho, você não vai querer trabalhar outra coisa. Por quê? O chantininho, você consegue potencializar o seu chantilly, exatamente, ou seja, transformar o seu chantilly em um chantininho perfeito, corretamente. Você vai ver que a coloração vai mudar, você vai ver que o sabor é outro, você vai ver que a textura é outra, você vai ver que a forma de espatulagem é outra. Então, o chantininho é top demais. Eu acho que até com corante vermelho não amarga, né? Não amarga com corante vermelho, não amarga com corante preto. E é muito bom, tá? E vamos falar sobre isso na semana do liso perfeito, tá bom? Silvana Souza, ela tá perguntando se você ministra curso de chantilly. Curso de chantilly, exatamente. Vamos falar sobre isso também na semana do liso perfeito, galera, tá bom? Para vocês que não sabem, a semana do liso perfeito é a semana onde eu abro aí o meu curso, tá? O curso Bolo é Vida, onde eu dou aula sobre isso, onde eu falo sobre chantilly, onde eu falo sobre chantilly, sobre espatulagem, sobre decoração de bolo. De fato, eu pego na sua mão aí e ensino você de fato a trabalhar com espátula, com chantilly, com chantilly, com coloração, tá bom? E isso aí vai ser muito louco. Eu vou falar sobre isso também na semana do liso perfeito. Tem uma dúvida bem legal que eu acabei de... Chefe, quantos ml de chantilly bato para confeitar um bolo de 20 por 10? Porque perco muito chantilly. Quem está falando isso é Elenilde Silva. 400 gramas ou 400 ml é o suficiente para você montar o seu bolo aí de 20 centímetros. Eu já fiz até esse teste já, tá? Então, 400 ml você consegue tranquilamente. Ó, rapidinho aqui, deixa eu falar um negócio aqui muito rápido, tá? A maioria das pessoas não entende, tá? Que pensa assim, poxa, eu tenho um bolo, já fiz muito isso, tá? Não tô culpando vocês nem condenando vocês, porque eu já fiz isso também. Poxa, se eu tenho um bolo de 15 por 10, por que eu vou bater 1 litro de chantilly? Fala pra mim. Um bolinho pequeno. Muitas pessoas não têm essa noção. E aí vai lá e bate 1 litro de chantilly, usa 300 gramas de chantilly e o resto deixa na geladeira, fica lá rolando e vai para o lixo. Então o seu lucro foi todo para o lixo porque você não soube aí de fato a quantidade correta do seu chantilly. Então você precisa dosar e entender sobre isso também. A Jane Messi está falando, chefe Sandro, as minhas primeiras encomendas eu comecei a fazer com pessoas da minha casa e depois fiz para clientes. Exatamente, é assim que começa. Dali... O nosso cobaia é sempre os de casa. Faz para o filho, faz para o neto, para a avó, para o avô, para o tio. E o legal disso aí é que você vai testando massa, testando recheio, testando chantilly, tá? Porque o de casa não vai falar mal, tá? Então aí você vai testando aí. Porque aí você vai testando aí. Quando você chegar aí, pronto, esse recheio aqui tá gostoso, o chantilly tá gostoso,
tá tudo bom, então eu vou começar a trabalhar nessa linha aí. Aí você consegue aí começar a pegar as encomendas e vender para o seu cliente. Ó, a Thalita tá falando que o bolo dela às vezes sai baixo, não fica alto para eu abrir ele e cortar. Isso é o jeito de bater ou é o fermento Exatamente, o ou jeito. a quantidade de massa que ela tá fazendo, né? Exatamente, existe vários fatores. Existe o fermento, tá? O que acontece o fermento? O fermento, porque eu falo que o fermento você sempre tem que bater, sempre tem que colocar por último. Porque o fermento é o que vai dar leveza e vai dar o crescimento no seu bolo. Você imagina se você bate seu chantilly, o seu fermento, junto com a massa. Ele vai matar o seu chantilly e, consequentemente, seu bolo não vai crescer. Outra coisa é a quantidade de forma para a quantidade de massa para cada tipo de forma. Sabemos que existe para cada tipo de forma uma quantidade de ovos, uma quantidade de farinha. Quanto maior é a forma, maior é os ovos, maior a farinha. Quanto menor é a forma, menor é os ovos, menor a farinha. Então tem todo esse macete aí, toda essa malandragem aí, tá? Ou seja, tem que ver se está colocando a quantidade Exatamente, de massa a quantidade também, de né? massa corretamente. Precisa ver isso. Maria Soares, parabéns, casal 20. Obrigado, Maria. Ah, legal. Certo, gente? Tudo certo aí? É a Viviane, Vilane Maria, tá perguntando qual a melhor farinha para fazer bolo. Olha, eu vou falar a que eu utilizo aqui, tá? Eu utilizo dois tipos de farinha, a rosa branca e a dona Benta. Essas duas farinhas é a que eu mais uso aqui. E eu tenho certeza que a dona Benta e a rosa branca vocês encontram em qualquer lugar, por isso que eu falei o nome, tá? Então, A Marlene Silva tá falando, olá, sou nova aqui, mas estou gostando muito das dicas, opa, obrigado. nada. É a Maria Soares, chefe, quando você vai ensinar o chantilly sem lactose? Exatamente, esse chantilly sem lactose. Ó, não é muito comum o chantilly sem lactose, tá? A gente precisa pesquisar aí no mercado, ver quem é que está entregando esse chantilly sem lactose, tá? Eu prometi para vocês que ia pesquisar e ia ver se eu consigo uma receita aí desse chantilly sem lactose, tá bom? Vou pesquisar direitinho aí, não tive tempo ainda. Ó, tem duas perguntas que eu vou encerrar as perguntas aqui, né? Isso. Pode colocar coco dentro do chantilly para abertura, que tá falando é a Moca Corações. Coco? Sim, dentro do chantilly. Eu acho que não tem necessidade. Não sei por que o coco dentro do chantilly. A Ana Bento, quanto é o uso de farinha para uma forma, farinha de uma forma 25 por 10? Gente, assim de cabeça eu não vou saber. Eu sei. Mas o que que acontece? Sabe? Fala aí. De quanto ela vai usar de farinha? Isso. 3 xícaras. 3 xícaras. Ó, para você aí que tem dificuldade na hora de fazer uma massa, na hora de fazer um recheio, tá? Tem um link aqui embaixo aqui vou deixar o link aqui para vocês. É um curso, um mini curso que eu fiz de massas e recheios, para você que tem dúvida na hora de fazer uma massa, na hora de fazer um recheio, e tem dúvida de que tipo, a quantidade de ovos para cada tipo de forma, tá bom? O link vai estar aí e é baratinho, custa R$48, tá bom? Vou deixar o link aqui, se você estiver interessado em aprender um pouco mais sobre massa, sobre recheio, para vocês que têm dúvida aí na hora de trabalhar com farinha, de que tipo de fermento, a quantidade de fermento, por que meu bolo não cresce, qual é o tempo que bato os ovos e a farinha, tem tudo isso. Então lá nesse curso eu estou ensinando tudo sobre isso, tá? E aulas gravadas no Edad em PDF, tá bom? O link vai estar aí, se vocês se interessarem, tá bom? Ó, a Domingas Rocha, chefe, quando eu faço bolo para a família, hidrato super bem o chantilly. Mas quando faço para cliente, me tremo toda. Acabo perdendo o ponto do chantilly. Exatamente, é o que eu falo sempre. Você não precisa ficar com medo. Tá vendo que o medo está paralisando você? Você vê que você, para sua família, você faz bem porque você tem uma segurança, mas para o teu cliente você não consegue fazer. Então você tem que exercitar isso dentro de você. Trabalhar o medo, trabalhar a dúvida e colocar sempre, toda vez que entrar em encomenda, você colocar na sua cabeça, não, eu vou conseguir, vai dar certo. Assiste as lives, assiste as aulas, dá uma olhada lá como eu hidrato o chantilly, como é que eu faço. Pode seguir o passo a passo que vai dar certo para você também, porque ele está dando para mim, tá bom? A Conceição Menezes, não consigo espatular lisinho, quero muito aprender. Exatamente, tudo é uma técnica, você vai conseguir, só que tudo é um tempo, tá bom?
Tudo é um tempo, vai treinando, que uma hora você vai conseguir chegar à perfeição. Não estou falando para você que você vai chegar da noite para o dia, puf, estourei, já estou fazendo bolo lisíssimo. Não, você vai praticando e a prática, como eu falo sempre lá no grupo, a prática leva à perfeição, tá bom? Denise Silva, oi, boa noite. Boa noite, Ela é de Denise. Recife. Recife. Neide Pereira, boa noite, chefe Sandro. Boa noite, Amando Neide. suas aulas. Ah, que Parabéns. legal, que legal. Muito boa explicação, amei muito. Certo, galera? Até aí vocês entenderam? Vocês entenderam da bombinha, entenderam do corante, do chantilly? Então eu quero todo mundo agora fazendo bolo sem medo, tá bom? Essa dúvida aqui da Sueli Alves é muito boa. Ela falou que ela bate o chantilly até ficar um buraco no meio. Só que quando hidrata, fica com muita bolinha de ar. O que ela pode fazer? Hidrata mais um pouco. Se ficou com bolha de ar, porque ela não está hidratada o suficiente. Então hidrate mais um pouco. Quando ela sente que está meio... Exatamente. Faz aquele teste que eu fiz na aula anterior. Passa a espátula, dá uma olhada, hidrata um pouco mais, tá? E aí você vai sentindo aí o seu chantilly ou o seu chantininho. Você vai ver que você vai conseguir alisar o bolo perfeitamente. Domingas Rocha, obrigado, chefe. Nada. Deus lhe abençoe sempre. É porque as pessoas têm medo de hidratar o chantilly. O maior medo de você estar assistindo essa live é a hidratação, porque vocês têm medo de hidratar o chantilly e ele descair. A Elisete Souza, ela falou que assim que ela puder, ela vai comprar sim o curso. Exatamente, vale muito a pena, viu? Muito bom esse curso, mini curso que eu criei aqui para vocês, aqui para a galera que tem dúvida justamente para isso aí. Certo? Até aí, tudo certo, galera? Vone Santos, parabéns, estou tirando tantas dúvidas com você. Ah, que legal. Ela é da Bahia. Ô, Bahia. Minha terra natal. Gente, meu tempo acabou, esgotou, tá? Só lembrando para vocês que terça-feira estarei aqui novamente, tirando dúvidas, fazendo receitas, trabalhando com chantilly, mostrando para vocês aqui que dá sim para vocês viver de bolo, que dá sim para vocês viver aí de bolos confeitados, que dá exatamente para vocês aí ganhar dinheiro e tocar a vida de vocês com bolos confeitados. Sabe por que isso é possível? Porque a confeitaria tem mudado a vida de milhares e milhares de pessoas, tá bom? A Thalita está falando, muita boa aula online. Imagina a aula na prática. Nós iríamos aprender muito. Nós daqui de Jaboatão de Guararapes, Jaboatão de Guararapes. Certo, galera? Então dá sim para viver de bolo. Deixe o medo de lado. Não tenha medo na hora de fechar uma encomenda para o seu cliente, porque você já sabe bater o chantilly. Você já sabe trabalhar com corante, já sabe trabalhar com bombinha, já tem massa e recheio estruturado e o resto é só correr pro abraço, tá bom? Então não tenha medo e se precisar de mim eu vou estar sempre aqui para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, é uma ótima noite, fique com Deus e até terça-feira. Tá, não, calma. Vamos tirar um print, eu já tinha esquecendo já do print, vamos tirar um print para a gente postar lá no grupo, lá para me marcar você lá no Instagram. Para vocês ainda que não me seguem no Instagram, tá? O link do Instagram vai estar aí abaixo do vídeo, tá bom? Me marca lá que eu pego a postagem de vocês e reposto lá novamente lá e marco vocês. Vamos lá tirar um print? Vamos lá, galera? Só pra gente postar lá. Vamos lá? Foi? Tá bom. Manda lá no grupo, me marca lá no meu Instagram, tá bom? E ótima noite a todos, fique com Deus e valeu, até terça-feira que vem.